Meus queridos amigos, é o seguinte, direto ao ponto no vídeo de hoje, Petrobras deve pagar 55 bilhões de reais em dividendos em 2025, diz XP após sinal de governo. E essa parte aqui, após sinal de governo, é que tem muito para dizer para a gente e eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre um conceito aqui com vocês também, para a gente entender um pouquinho melhor os resultados da Petrobras, o que isso tem a ver com esse dividendo. Minério de ferro registra a maior queda na China em quase 2 anos. A DR de Vale cai quase 3%. As ações da Vale caindo mais de 3% hoje aqui na nossa bolsa. Queda livre. Será que vale a pena comprar ações da Vale? Você que começou a investir recentemente na empresa está meio confuso se continua os aportes, se para, se espera. Vou falar sobre isso também. Eu tenho uma opinião bem formada sobre investir ou não na Vale e de que forma você faz isso. Quem já é inscrito aqui no canal já sabe disso. Vamos falar sobre isso. E a gente tem esse cenário aqui no Brasil hoje. Você tem, ao mesmo tempo, XP enxergando Ibovespa 155 mil pontos em 12 meses. Itaú BBA vê Ibovespa em 165 mil pontos no final do ano que vem. E recado de Bill Ackman ao Brasil após queda do X, caminho rápido para se tornar inviável para investimentos. Então, ele que é um dos principais gurus do mercado financeiro global, meteu essa aqui, passou o recado para o Brasil após o ministro do Supremo suspender, bloquear o X na última sexta-feira, dia 30. Então, no meio desse cenário aqui, o que você vê? Você vê um bom momento para investir no Brasil ou um mau momento? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Mas falando aqui sobre a Petrobras, o que a gente tem nessa matéria aqui? A divulgação do projeto de lei orçamentária anual de 2025 ao Congresso trouxe importantes indicações sobre as perspectivas do governo de recebimento de dividendos a serem pagos pela Petrobras, destaca a XP. O que aconteceu aqui? Na segunda-feira, representantes do Ministério da Fazenda realizaram uma conferência pública destacando a proposta orçamentária do governo para 2025, trazendo detalhes adicionais como dividendos esperados especificamente da Petrobras de 14,6 bilhões de reais da participação direta de cerca de 28,7% do governo na empresa. E as premissas usadas incluindo um câmbio de 5,19 por dólar e o barril na casa ali dos 81 dólares. E aí quando você faz um cálculo de acréscimo com base nesse dividendo, esse dividendo total ele vai chegar ali a 56 bilhões. Porque se a Petrobras, que o governo tem 27,8% de participação, e está pretendendo receber 14, significa que a empresa teria que pagar aproximadamente 56 bilhões de reais em dividendos. Isso traria ali um dividend yield de 10%, sem contar com os dividendos extraordinários. Isso aqui seria considerando apenas os dividendos ordinários, de acordo com a política de distribuir 45% do fluxo de caixa livre da Petrobras. E os analistas acreditam que essa estimativa é precisa e reflete a continuação do ritmo de distribuição de dividendos dos últimos períodos, cerca de 2 bilhões e meio de dólares ou 14 bilhões por trimestre, e também corresponde às próprias estimativas da XP, mas eles veem espaço para um aumento adicional com dividendos extraordinários, já que estima ali que o fluxo de caixa livre para o acionista vai girar em torno de 89 bilhões de reais. Agora, é interessante a gente falar sobre as premissas para os preços do barril. A Petrobras, segundo a XP, está significativamente alavancada em relação aos preços do petróleo e será diretamente afetada se o barril permanecer em baixa por mais tempo. O que eles estão querendo dizer aqui? Que para cada mudança de 5 dólares no barril, a política de dividendos da empresa é aproximadamente impactada em 1,1 bilhão de dólares por ano, cerca de 1,2% em rendimento anual, ou seja, o dividend yield cairia 1,2%. Em termos de fluxo de caixa livre para o acionista, essa sensibilidade aumenta para cerca de 2 bilhões e meio de dólares, ou seja, cerca de 2,7% de yield, enquanto o impacto no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, no EBITDA, é de cerca de 3,7 bilhões e acreditam que a avaliação da Petrobras continua atraente para os preços do Brent
de 70 dólares por barril ou mais. Ou seja, se não cair abaixo ali de 70 dólares, tá tranquilo. E quando a gente fala aqui de alavancagem, o que envolve outros fatores aqui, mas o que vocês precisam entender com relação aos resultados da Petrobras? Quando a receita cai, a gente comparando aqui de 2022 para 2023, você vê que a gente teve uma queda de 20% na receita de vendas. Só que uma queda de 20% na receita de vendas gera uma queda no fluxo de caixa livre de mais de 24%, 24,5%. O EBITDA ajustado caindo 23%. Então, a receita cai 20% e o EBITDA e o fluxo de caixa livre caem mais. Isso é fruto de alavancagem, tá? Significa que a empresa tem muito custo fixo e, como vocês estão vendo aqui, o barril ele caiu de 2022 para 2023, saiu lá de mais de 100 dólares em média para 82 dólares em média. Indo aqui para o cenário atual, a gente tem que os primeiros 6 meses de 2023, comparando aqui com os primeiros 6 meses desse ano, esse ano a gente teve uma queda de 5% nas receitas de vendas e o EBITDA ajustado caiu 15%, o fluxo de caixa livre caiu 13%. Então essa alavancagem ela é verdadeira, sim, mesmo com o barril aqui tendo até subido mais ou menos 5%. Então a Petrobras é o seguinte, como ela é uma empresa operacionalmente alavancada, que tem custos operacionais fixos, despesas muito elevadas, se o petróleo sobe, fica muito caro e a receita da empresa aumenta, o volume de vendas aumenta, ela vai ganhar muito dinheiro, gerar muito caixa e vai conseguir pagar muito dividendo. É o que aconteceu em 2022. Olha aqui o histórico de pagamento de dividendos da Petrobras na GF, você vai ver. Ela pagou R$15 por ação em 2022. Em 2021 ela pagou R$5, em 2023 caiu cerca de 50% aqui os dividendos. Nesse momento deve pagar mais ou menos a mesma coisa, um pouco menos do que pagou em 2023 no ano de 2024. Aqui a gente não tem ainda essas estimativas aqui no yield projetado, mas para 2025 certamente vai pagar mais do que isso, um pouco mais do que isso se a gente considerar os dividendos extraordinários. Mas estamos falando aqui de um dividendo na casa dos 10% ou mais para 2025, mesmo com o preço do petróleo diminuindo. Essa é a realidade da Petrobras hoje. Então, para quem achava ali que o governo ia secar os dividendos e tal, não é bem assim, não é bem isso que está acontecendo, como eu já alertei várias vezes aqui, que a coisa não é simples assim. E agora com relação à Vale aqui, o minério de ferro registra a maior queda na China em quase 2 anos. A DR de Vale cai 3%. Os contratos futuros de minério de ferro na Bolsa de Dalian registraram sua maior queda diária em quase 2 anos nesta terça-feira, dia 3, e o mercado reagiu a dados econômicos desanimadores da China, obscurecendo as perspectivas de demanda, enquanto a oferta global firme também pesou sobre os preços, ou seja, a oferta segue firme, demanda nem tanto, muita incerteza. O contrato de janeiro de minério de ferro mais negociado na Bolsa da China encerrou com queda de 4,74%, equivalente ali a mais ou menos 98 dólares a tonelada, maior queda desde 31 de outubro de 2022. E o motivo disso, vocês estão cansados de saber, a atividade industrial da China caiu para a mínima recorde de 6 meses em agosto, de acordo com uma pesquisa oficial. Também não dá para ficar confiando muito, mas isso pressionou os formuladores de políticas a prosseguirem com os planos de direcionar mais estímulos para as famílias. E a minha opinião é o seguinte, falando sobre Bolsa Brasileira, sobre a Bolsa batendo ali 155 mil pontos em 12 meses, 165 mil pontos no final do ano que vem, eu diria para você que, cara, não se empolgue muito com isso. Também a gente teve uma pesquisa com as maiores gestoras do Brasil e apontaram ali os 4 principais riscos dos investimentos no Brasil nesse momento, como agenda fiscal doméstica, inflação doméstica e política monetária doméstica, que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Esses 3 riscos aqui estão interligados, e a política monetária nos Estados Unidos, que deve começar a baixar os juros esse mês. Então esses são os riscos, ao meu ver. Nada de diferente aqui, falando em médio e longo prazo, essa é a situação, a gente vai continuar dependendo das commodities. Com relação à Vale é o seguinte, a minha opinião vocês sabem, quem já acompanha o canal aqui sabe disso, Vale com o minério na casa dos 100 dólares vai gerar caixa e vai pagar dividendos. Se você está querendo receber dividendos,
e tá vendo ali que o preço do minério vai ficar na casa dos $100 em média, vai receber, vai ficar tranquilo. O problema aqui é, se esse minério cai abaixo dos 95, 90, 80 dólares, aí sim a coisa começa a ficar muito mais preocupante e a gente pode ter a Vale caindo muito e muito forte por mais tempo. É provável que isso vai acontecer? Não, eu acredito que vai ficar na casa ali dos $100 também, mas eu já falei para vocês aqui que nós somos muito bons em prever tendências. Então o que está acontecendo é muito fácil você prever que vai continuar acontecendo o que está acontecendo agora. Difícil mesmo é você prever as inversões, ou seja, de repente o minério caindo ali para 90, 80 dólares, que pode acontecer, ou o minério voltando ali para casa dos 120, 130, 140 dólares. Difícil é prever isso. Falar que espera que vai continuar do mesmo jeito é fácil. E eu falo para vocês, eu também não sou dono da verdade, não tenho bola de cristal. Eu compro com base na média dos últimos anos e nos fundamentos que eu enxergo na empresa. A menos de 80 dólares, aí vai começar sim a preocupar. Se o minério cair, se você realmente não tem esse estômago para manter, você vai começar a se perguntar ali se você fez certo, se você agiu corretamente, se você deve continuar comprando ou não. E se você tem uma posição muito grande em Vale nesses momentos, a tendência é que você venda, eu estou sendo bem sincero aqui com você, a tendência é que você venda com prejuízo. Você provavelmente não vai suportar, por exemplo, 5 anos de queda nas ações da Vale. A maioria não suporta. Nesse momento, as ações da Vale caindo mais de 3% hoje. Desde o início do ano, as ações já acumulam uma queda de mais de 26%. Está caindo até menos do que o próprio minério de ferro, que já caiu cerca de 30%, se eu não estou enganado. Não ache que já caiu tudo que tinha que cair, que não vai cair mais. Se você pegar o histórico da Vale, você vai ver que volatilidade é o sobrenome dessa ação aqui. Então pode cair mais. Compre ciente disso, não vá enchendo o carrinho ali toda vez, acabando com o seu caixa, achando que você está fazendo o melhor negócio do mundo, que você pode estar fazendo um bom negócio sim, mas você pode ter a oportunidade de fazer um negócio melhor ainda lá na frente, você vai comprando aos poucos. É isso que eu acho. E é preciso a gente falar sobre isso porque o brasileiro é o seguinte, aquele cara que não sai da poupança, da renda fixa de jeito nenhum. Quando sai da poupança, no máximo ele vai ali para um CDB e acabou. Não investe em mais nada além disso. Aí você tem o cara que começa a investir um pouquinho em fundos imobiliários, depois ele começa a investir em ações do setor elétrico, que você vai ter ali um prêmio em relação à renda fixa, aos títulos públicos de médio e longo prazo, indexados à inflação. Sim, mas o risco é muito menor, a volatilidade é muito menor. E aí, quem já está investindo em ações, que é o seu caso muito provavelmente, acaba achando que a ação é tudo igual. Não é. É uma coisa você investir em Taesa, em Engie, na Alupar, na Copel, Neoenergia, Sanepar. Outra coisa é você partir, que são negócios indexados à inflação também. Você pega ali o setor de utilities, contratos indexados à inflação de longuíssimo prazo. Então parece muito com a dinâmica que você tem em títulos indexados à inflação de longuíssimo prazo, que estão sujeitos ali às variações nas taxas. Mas se você tiver a disciplina e a paciência, você vai colher os resultados, vai receber um prêmio em relação aos títulos de renda fixa na renda variável e vai receber os dividendos ao longo do tempo. E esses dividendos não são tão impactados assim por ciclos muito fortes, como é o caso da Vale, que tem ciclos muito fortes no preço do minério de ferro. Então não ache que é a mesma coisa, que só porque você está investindo em ações, que você pode agora ter uma parcela relevante ali, 20%, 30% do seu patrimônio em commodities, em Vale, porque você pode não aguentar essa volatilidade. Essa é a minha opinião, mas se você aguenta, tá baratíssimo, tem mais aqui comprar mesmo. Se você é aquele cara que está montando a posição, quer ter ali cerca de 5%, 10% de exposição nesse setor, também está tranquilo. Preço muito bom para seguir ali comprando com parcimônia, com calma, sem querer se antecipar a uma queda que pode ser maior ainda, sem querer adivinhar o momento certo. E como eu disse, a 100 dólares tá tranquilo, a 120 dólares o minério melhor ainda, a 90 dólares 80 o negócio começa a ficar um pouco mais preocupante, não no sentido de que a Vale não vai deixar de existir, vai quebrar, nada disso, no sentido de que começa a ficar muito mais difícil para esse investidor, no caso você que começou a investir, segurarem as ações, porque sim, a queda pode ser ainda maior, beleza? Mas no mais, essa é a minha opinião, fico por aqui, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, a gente se vê na próxima, tamo junto, valeu!